o Brasil precisa descobrir que não basta abolir a escravidão, tem que mexer naquilo que criou a escravidão. Lá pelos idos de 1995, alguém que não me lembro anunciou, Andréa Domânico, interessada em atuar na redução de danos. Éramos recém-formadas, eu em serviço social e Andréa em psicologia. A redução de danos nos interessava menos pelo que conhecíamos sobre sua efetividade prática, e mais pelo horizonte ético-político no qual se inscrevia. Frequentamos puteiros, casas de rock, boates, botecos, quadras de futebol, escolas de samba, terrenos baldios, casas abandonadas, viadutos, praças e ruas. Naquela época, além do perfil underground, nos interessávamos por pessoas e profissionais que, em alguma medida, se comprometiam com os princípios fundamentais da recém-nascida cidadania brasileira. O sonho de um centro de convivência para usuários e usuárias de psicoativos foi alimentado pela indignação diante do modo conservador e preconceituoso com que se formulavam a maioria das respostas sociais de saúde ao consumo de psicoativos. Nós fundamos a de lei numa situação não muito diferente do que é hoje. Com a lei contra a gente, com as pessoas contra a gente, as pessoas achavam nós duas malucas, entendeu? Na real idealização que a gente tinha, era um espaço de convivência para usuários de drogas, onde eles poderiam pegar encaminhamentos para a saúde, para assistência social, ou simplesmente ficar lá, passando o mal-estar dele, passando a lombra, podia chegar usado, podia ficar, só não podia usar lá dentro, né? Era uma regra, porque estava todo mundo de olho, né? A polícia sabia, a gente fazia intervenção na luz, a gente passava distribuindo cachimbo, e atrás da gente, a polícia passava quebrando os cachimbos. Nós filmamos isso, porque eles diziam, a Secretaria de Saúde distribui e a Secretaria de Segurança toma. Quando entrou o crack, a gente já dizia, a Fábio Mesquita, há 4 anos atrás, na reunião que o Denis estava, inclusive, me pediu desculpa, porque a gente dizia, os usuários de crack estão suscetíveis ao HIV. E eles diziam, o crack não transmite o HIV, o cachimbo não transmite o HIV. E há 4 anos atrás, a Fábio Mesquita falou, desculpa, André, porque os usuários de crack praticam sexo sem preservativo e são 5 vezes mais suscetíveis a ter HIV do que as outras pessoas. Então a gente foi conseguindo recursos por essas vias, mas fizemos um seminário para falar, existem outras drogas que precisam ser trabalhadas, né? Está lá aqui na memória, né, da Dilei, tem lá, e a gente dividiu por vias de administração, drogas fumadas, drogas ingeridas, drogas inaladas, né? Porque a gente estava querendo trabalhar os diversos insumos, embora a gente questionasse a instrumentalização, ou seja, essa coisa de que redução de danos é distribuir insumo. Redução de danos é muito mais do que isso. A gente foi experimentando redução de danos nos mais diversos contextos, situações, populações, né? A gente, quando começa a sair, né, só do campo da AIDS, acho que a gente começou a se conectar com outras áreas dentro da saúde, né? Hoje em dia a gente está dialogando, enfim, né, de uma forma bastante ampliada em várias áreas, né, na cultura, direitos humanos, enfim, né, acho que a questão da política de drogas foi tomando conta aí também do campo da redução de danos. Eu vi a redução de danos ele chegar e ir caminhando, e eu consigo reconhecer 3 etapas. A redução de danos na AIDS, como ela começou, depois veio a redução de danos na saúde mental, e agora vem a redução de danos nos direitos humanos. A AIDS, ela mostrou para a sociedade, para a política pública, para o conjunto da sociedade, um problema, uma situação que existia e que não tinha visibilidade absolutamente, era extremamente invisível. Em 91 a gente tinha 25% dos casos
de HIV do Brasil associados ao compartilhamento de seringas entre pessoas que usavam drogas injetáveis. Em São Paulo, essa já era a principal categoria de exposição um ano antes, já em 1990. Né? E aqui nesse quadro vocês podem ver como isso foi evoluindo. Né? Em 85, isso tudo é estado de São Paulo. Em 85, a gente tinha 182 casos de HIV entre gays e homens que fazem sexo com outros homens, para 11 entre pessoas que usam drogas injetáveis. Portanto, muito menor. Né? Vocês podem ver na linha do tempo como essa evolução foi se dando muito rapidamente. Né? Quer dizer, ambos os casos a coisa vai crescendo, mas vocês notam como o crescimento entre pessoas que usavam drogas injetáveis era infinitamente maiores. Ao passo que em 1990 acontece a virada. É o primeiro ano, aqui no estado de São Paulo, é o primeiro ano que você tem mais casos de HIV entre pessoas que usavam drogas injetáveis do que entre homens que fazem sexo com outros homens. Né? Atento às experiências internacionais, o Fábio Mesquita, que era o coordenador do programa de HIV/AIDS da Prefeitura de Santos na época, ele busca trazer para o Brasil, né? Aliás, não só para o Brasil, para a América Latina, pela primeira vez, essa experiência que tinha sido, essa doideira que tinha sido inventada pelos holandeses, que era a ideia de fazer trocas de seringas entre pessoas que usavam drogas injetáveis. Né? Então ele tenta fazer isso, aí eu encontrei o nome, o canalha, né? Enfim, o promotor Elias Jacó, gravem esse nome, está aqui de bigodinho, né? O seu Elias achou que não podia, né? Achou que dar seringa para usuários de droga era incentivar o uso de drogas. Isso, pela antiga lei de drogas, pela lei 6368, isso era crime análogo a crime de tráfico. Então, com isso, a redução de danos, ela entra num período de clandestinidade, e eu posso dizer que é um período de clandestinidade que, de certo modo, é análogo à clandestinidade do próprio uso de drogas. Né? Então, os primeiros redutores de danos operavam na clandestinidade. Nós tínhamos que pedir para o DENARC autorização para ter esse tipo de discussão. Então, médicos, psicólogos, pedagogos e os profissionais em geral tinham que fazer curso na área de drogas no DENARC para poder falar do assunto. Isso só mudou quando o Conselho Estadual de Entorpecentes, numa gestão que eu estava nos anos 80, né, que era coordenada pelo Toron e pelo Maurides, a primeira medida, e tinha Fábio Mesquita também na equipe, a primeira medida que nós tomamos em 95 foi de que ninguém mais precisava de autorização para falar de drogas. A lei ainda não tinha mudado. Né? E São Paulo, acho que foi o primeiro lugar no país que fez isso. A gente conseguiu legalizar a redução de danos no estado de São Paulo em 97. Desde então, a gente pode fazer redução de danos. A epidemia de AIDS começou a cair entre usuários de droga em 92. Então, assim, a política pública, ela conseguiu chegar, infelizmente, o impacto dela, por um lado, foi muito tardio, a gente quase nem pegou esse gato pelo rabo, olhando agora, quer dizer, não estou querendo desfazer do nosso trabalho, nem do meu, enquanto gente que estava do lado do GOV, né? Nem de quem está no lado da redução de danos. Mas, do ponto de vista objetivo, o que fez mudar o jogo da epidemia de AIDS com o uso de droga foi a chegada do crack. Em 2003 foi lançada a política do Ministério da Saúde para a atenção integral a pessoas que usam álcool e outras drogas. Né? E esse documento, de certo modo, ele é um marco da história da redução de danos brasileira, porque ele vai plasmar, pela primeira vez vai ficar plasmado um documento governamental, a ideia de que a redução de danos não era apenas troca de seringa, na verdade ela nunca tinha sido. Mas pela primeira vez isso vai estar colocado em documento governamental. A redução de danos é uma ética do cuidado que deve orientar o trabalho com pessoas que usam álcool e outras drogas, independente do tipo da área da saúde, seja a saúde mental, atenção básica, IST/AIDS, enfim, a redução de danos vai ser a grande diretriz do cuidado. Hoje, para nós, o que é de mais difícil é o acesso das pessoas ao Sistema Único de Saúde. Hoje, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem uma diminuição de casos de AIDS, porém a gente tem um aumento extremamente importante dos casos de HIV. O que acontece? Por que as pessoas ainda se infectam pelo HIV? E fazer um teste de HIV é alguma coisa, assim, é uma grande aventura. Em 2016, eu fiz um levantamento
nos serviços especializados de AIDS, aqui em São Paulo, nós temos 26, uma das perguntas é, a pessoa pode vir aqui fazer o teste de HIV sem se identificar? Sem dizer qual é o motivo? 99% dos profissionais ouvidos disseram que não. Então, aí você chega lá, você precisa de cartão SUS, precisa de RG, precisa dizer quem são suas parcerias, quais são as suas preferências, quantos parceiros você teve no último. Gente, eu só queria um diagnóstico, eu só quero isso. Né? Vocês precisam passar por uma inquisição, que é uma coisa extremamente absurda. A gente sabe, essa epidemia, ela tem idade, ela tem cor, ela tem endereço, né? Isso para nós, isso nos guia. Né? A gente sabe que hoje as mulheres morrem mais vítimas da AIDS e elas estão nos bolsões de pobreza. Se o serviço pega essa informação para se instrumentalizar e levar ações de prevenção, beleza, ok, é essa a orientação. Agora, no mais, eu acho que a gente meio que futrica a vida alheia. Né? E nessa, a gente cria a barreira. Eu vou no serviço para contar tudo isso. Então, não é a AIDS mais que está matando, né? É a sociedade que está matando, é o racismo que está matando, é a LGBTfobia que está matando, né? É a guerra contra as drogas que está matando, né? Porque essa guerra não é contra as drogas. Mas a reflexão é como a gente faz para expandir, né? E como a gente faz para que o cara que está ali na rua e tem HIV e tal, ele possa ter o acesso ao tratamento. E como que a gente faz também para não reproduzir o estigma da AIDS, porque também é um estigma que está matando as pessoas, que impede as pessoas de acessar o serviço, que impede as pessoas de falar sobre o assunto. As pessoas têm vergonha de falar que tem HIV, porque elas olham, elas acham que quando você fala sobre isso, você perde vários direitos. E perde de fato, né? E a gente está vendo as políticas públicas recrudescerem, né? E a gente tem também essa noção de que não é só o antirretroviral que vai salvar a nossa vida. É a boa alimentação, é a maconha, são as plantas medicinais, é o esporte, é a cultura, é a música, são várias coisas, né? A redução de danos, acho que perpassa por tudo isso, por essa noção ampla do que é saúde integral, que foi uma conquista nossa, né? O que aconteceu com a redução de danos é que o discurso da redução de danos foi apropriado pelo saber médico. E hoje em dia, quando se fala da redução de danos, se tem a referência dos médicos sanitaristas. E os redutores de danos, eles estão, nós que fizemos, nós que lutamos, continuamos invisibilizados. Só que a grande questão da redução de danos não era a troca de seringa, nunca foi. Foi que, em nome de uma questão sanitária, a gente se organiza politicamente. A gente junta um bando de usuários de droga e diz, a gente quer um lugar na saúde pública. A gente quer um lugar na política pública. Em um momento político que não se falava sobre isso. Então, essa é a grande coragem e é o grande legado da redução de danos, que a gente não pode perder. A gente não é essa relação do redutor de danos que está indo salvar uma alma, né, que está indo colonizar ali o sujeito, mas é aquele redutor de danos que chama para a luta, que constrói a luta junto, né? Então, que dá ferramentas para esse sujeito para entender esse mundo, né? Quando a gente chega para conversar com o usuário, a gente que pouco já conhece, que sabe que também que um usuário conhece o outro. E, desculpa o que eu vou falar, mas na gíria da rua, um nóia conhece o outro. Então é fácil você identificar na rua. E eles se sentem mais próximos da gente do que esse pessoalzinho que nem falaram, tudo patricinha, tudo engravatado. Então quando eles veem a gente, vendo que tá dando certo, pô, Thalita, da hora, você tá conseguindo, né? Tá certo que às vezes é difícil você chegar para um usuário e tentar explicar o que é redução de danos. Mas assim, ó, eu não sei direito, mas eu sei que se você não compartilhar o mesmo canudo, já tá no lucro. E é uma coisa fantástica, trabalhar essa família de amarelo, assim, que a gente fala que é as famílias mostarda lá de Santos. Todo mundo de amarelinho, quando vê a gente passando na rua,
todo mundo sai correndo e pergunta quando que vai ter evento, quando que vai ser, onde que vai ser. A procura está sendo muito grande lá em Santos, era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, nunca. E quando conheci, já meti o pé, entrei com tudo e foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Há 28 anos atrás, foi nessa região que eu comecei o meu trabalho, não sabia, né? E era redutora de danos. E fazia o trabalho com as meninas em situação de prostituição da Sé, da Liberdade, da Santa Efigênia e com moradores de rua vivendo com HIV/AIDS. Então eu já estava atuando com a questão das drogas, da cola, do álcool, só que nós não entendíamos que isso era um trabalho de redução de danos, porque também estava começando, nem sabia que existia o Domiciano. Eu vi durante esses anos algumas dessas mudanças, né? Não são só mulheres SUS, não são cis, não são só mulheres que trabalham com a prostituição. As mesmas mulheres que trabalham com prostituição são as que são presas, são as que morrem pelo uso, por não conseguir um lugar para se tratar, são as mulheres que estão com HIV ou com outra infecção, são as mulheres que foram para o tráfico, né? São as mesmas mulheres desempregadas, que têm cuidado dos filhos, que os cônjuges foram presos. Então é uma mistura de tudo isso que a gente teve que, no dia a dia, aprender a lidar e montar o nosso próprio kit de trabalho, sempre com a ajuda e a boa vontade de pessoas que gostam de pessoas. Em 2006 eu fui fazer um estágio no EGO, que é um centro de convivência para usuários de drogas na França. Falei, nossa, vamos ver o que eu aprendi lá, como é que tem de novo aqui. E daí eu cheguei lá e eu vi assim, muito admirável, muito legal o trabalho deles, só que nada muito genial também, só tinha muito recurso, muita estrutura, todo mundo trabalhando com dinheiro, né? Então enquanto a gente ganhava, sei lá, R$400 o redutor na época, o cara ganhava 2.000 euros lá, né? Então é claro que você consegue acompanhar o usuário por 10 anos seguidos, já tem um monte de coisa, tem supervisão, tem formação. Daí eu fui vendo, né, o quanto que nosso trabalho tinha a ver com essa precariedade e tal, né? Hoje em dia, a gente vê que está difícil a aceitação do trabalho, principalmente do nosso governo, e isso não é a nível só federal, é estadual e muitos municípios também, a visão deles é outra. E esse desafio ele é crescente, permanente. A gente tenta inúmeras aproximações e diálogos, mas não consegue. E a dificuldade é cada vez maior, o distanciamento dos próprios trabalhadores, os próprios protagonistas, terminam ausentes do movimento justamente pela dificuldade que se impõe. Eu posso dizer, estou há 22 anos fazendo um movimento, teve altos e baixos e no momento, pelo menos Rio Grande do Sul, está numa fase bem baixa. Quando a gente analisa a linha da história, desses 30 anos, no qual a RD reverbera lá na história da cidade e do estado também, você percebe que tem momentos de maré cheia, de potencialidade da RD e depois momentos de maré baixa. E o que faz baixar essa maré? É justamente a RD em ação, com potência, mostrando resultado. Aí o conservadorismo cai em cima e aí tem que estraçalhar tudo mesmo. Então a gente vê bem essa mudança de maré. Quando o Oscar Villagallo escreveu um livro chamado O Brasil em Sobressalto, ele analisou a história política do Brasil no século passado, de 1900 a 2000. Uma das conclusões que ele chega é que todas as vezes que a sociedade brasileira se organizou para determinar os seus próprios rumos, para fazer isso que nós estamos fazendo aqui, para discutir, debater os problemas como eles são, houve uma puxada de tapete violenta, os chamados golpes, o mais famoso do século passado foi o 64. Como o livro dele vai até o ano 2000, ele perdeu o último, que foi 2016. Mas era a mesma situação. A sociedade vai se organizando, as prostitutas vão se organizando, os negros vão se organizando, as mulheres vão se organizando, as crianças vão se organizando, os presos, todo mundo vai se organizando. A tendência do ser humano é se organizar
para fazer aquilo que o Joaquim Nabuco pedia para que se fizesse. Associem-se. O Nabuco disse isso em 1888, no discurso que ele fez na Proclamação da República. Associem-se, ele dizia para o povo brasileiro, porque senão eles vão dominar vocês. Mas assim, a gente ainda tem muita fissura, né? E a gente tem muita fissura por conta do proibicionismo, por conta, né, da não regulamentação das substâncias, por conta das questões morais associadas, né, dessa dicotomia, dessa polarização de abstinência ou redução de danos, né? Isso a gente vence na prática. Em 2017, quando teve mudança governamental, os nossos redutores de danos levaram bomba também, né? E por que a gente precisa sofrer trabalhador ali e os usuários não tinham que sofrer isso? Então, o quanto que a gente tem que manter essa forma de indignação o tempo todo para a gente conseguir fazer o que a gente tem que fazer. Nós não podemos apenas aceitar essas mudanças, nós temos que resistir e dizer que política que nós queremos e, assim, nos manifestar enquanto sociedade civil também, né? Eu acho que o trabalho de redução de danos é um trabalho que considera a pessoa, é isso que é diferente. A nossa questão não é a droga, pode deixar a droga para outra discussão até de segurança. A nossa questão são as pessoas. Ela não é uma guerra contra a droga, é uma guerra contra as pessoas, contra os usuários. E isso é absurdo. Redução de danos, na maioria das vezes é também redução dos riscos, e a gente não sabe que está fazendo a redução de riscos, né? Só faz quem ama e quem respeita direitos humanos, e não é um tapa-buraco, é salva vidas, né? É uma coisa que faz com que as pessoas não só tenham sobrevida, mas vida também.